pessoal, essa aula agora a gente vai trabalhar com o material da aula 2, 3, 4 e aula 5, tá? São todas essas aulas, eu vou tentar fazer nesse vídeo só, beleza? Até porque a gente vai falar sobre o romantismo, sobre tudo que a gente já tinha visto em sala de aula, então eu vou fazer um resumão básico para que a gente consiga entrar nas próximas aulas e ver ainda um pouquinho da primeira, segunda e terceira gerações, tá bom? Que nós temos atividades nas próximas aulas. Então, o romantismo, ele veio justamente para romper um pouco com tudo que se tinha antes na literatura. A palavra de ordem aqui vai ser justamente liberdade, que era no sentido justamente de romper com a tradição clássica que existia, tanto no barroco no arcadismo, que são escolas clássicas, né, anteriores ao romantismo. Tendo ainda um caminho justamente para essa questão da modernidade, né, e para tudo que ainda viria pela frente, que vinha o simbolismo, o parnasianismo, naturalismo, entre diversos outros momentos literários que nós vamos estudar mais à frente. O amor, a terra, tudo que remetia a isso seria justamente o foco do romantismo. Mas não quer dizer que, vou falar só de amor aqui no sentido de vão ser romances típicos de Romeu e Julieta. Não é só isso, tá? O romantismo ele foi uma escola literária justamente muito interessante porque ele trouxe alguns ideais nacionalistas, alguns ideais críticos que eram realmente sobre a época na qual se vivia, né? Tanto o romantismo provindo de Portugal, quando ele chegou aqui no Brasil, ele teve algumas mudanças, mas foram poucas, né? Por exemplo, as características do romantismo aqui no Brasil vão ser justamente a questão dos índios, vai ser a questão nacionalista, que era essa questão do amor à pátria, de sempre estar querendo se remeter aonde eles viviam. Então, por eles sentirem essa necessidade de fazer justamente jus ao próprio lugar onde estavam inseridos, tá? Todos os autores. Então, como características do romantismo, nós vamos ter a idealização da mulher e do índio, o sentimentalismo, nacionalismo, religiosidade e a liberdade formal. Falando então dessa questão das características, a gente entra lá diretamente já na aula 3, que vai falar um pouquinho sobre os autores do romantismo, né? Quem eram os autores do romantismo? Quem são essas figuras muito importantes dentro do romantismo, que escreveram obras maravilhosas que a gente estuda até hoje, cai em vestibular, cai não, né? Praticamente despenca no Enem e em outros vestibulares. Quem vão ser esses caras que fizeram uma história maravilhosa, obras impecáveis que a gente estuda sempre? Mais uma vez, vou acompanhar juntamente com vocês o material que vocês têm aí, eu tenho aqui também, tá? E pra que a aula não fique cheia de cortes e eu demore pra postar por causa da edição, porque dá trabalho, a gente vai fazer isso, beleza? Então vamos lá. Então, os poetas de Castro Alves, Casimiro de Abreu, têm uma forte crítica à escravidão e ao poder absoluto, que mostram narrativas de crítica social, que justamente era um outro enfoque dentro do romantismo. Outros poetas cantaram o amor, a liberdade e a saudade, que é Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Gonçalves de Magalhães, Fagundes Varela, Manuel Antônio de Almeida, também estão em destaque dentro do romantismo. São todos esses autores que fazem parte do romantismo, que foi muito importante para a literatura como um todo, né? Foi assim um divisor de águas realmente para tudo que estava acontecendo na época. No Brasil, como a gente já tinha visto em sala de aula, vou repetir, vocês têm isso anotado no caderno, o romantismo ele teve início com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Quem era o autor de Suspiros Poéticos e Saudade? Perguntei pra vocês. 2 segundos pra vocês pensarem. Quem era? Não lembram? Nós tínhamos 2 autores com nomes super parecidos. Não sei se vocês vão lembrar agora. Lembram de Gonçalves de Magalhães? Pois é, ele é o autor de Suspiros Poéticos e Saudades. Então, Gonçalves de Magalhães foi justamente o que deu o pontapé inicial, né, para esse romantismo no Brasil. Fazer com que o romantismo cresça ali no Brasil justamente com esta obra. É realmente bem marcada pelo contexto nacionalista e de exaltação dos elementos nacionais, pois correspondem ao nosso momento de luta pela emancipação política e da afirmação de nossa nacionalidade. Então, nessa época, sentia-se a necessidade justamente de fazer com que nós tivéssemos uma identidade própria,
Porque as pessoas que viviam aqui na época queriam que retirassem um pouco do estigma de serem portugueses, de termos sido colonizados por portugueses, né? Então, por querer retirar justamente esse estigma, essa questão de só chamarem a gente de colonizados por Portugal e tudo mais, eles queriam ter uma identidade própria. E com essa identidade própria, eles resolveram então se unir, né? E escrever sobre as belas coisas que existiam aqui no Brasil, no caso, né? Que é onde nós vivemos. Mais abaixo nós temos aí alguns versos da obra Suspiros Poéticos e Saudades. Tu és tudo, ó poesia. Tu estás na paz e na guerra, nos céus, nos astros, na terra, no mar, na noite, no dia. Tu és a inocência e o riso da infância, do velho a prudência, do moço o vigor, do herói a clemência, do amor a constância, da bela o pudor. Então esse é bem um trechinho bem tranquilo, bem pequenininho, né, da obra Suspiros Poéticos e Saudades. Aí a gente passa lá para a aula 4, que também vai continuar com os autores do romantismo, né? Só que aqui a gente vai começar a falar do primeiro deles, né, que é a Luiz de Azevedo. Depois a gente vai ver sobre o Álvares de Azevedo. Mais à frente, Casimiro de Abreu. Depois o Castro Alves. E a gente passa para outra aula, tá bom? Essa é a aula já referente à aula 4, que a gente vai falar sobre os autores. A Luiz de Azevedo, que foi nascido em São Luís, Maranhão. Este escritor que iniciou o movimento naturalista no Brasil, sempre teve jeito para as artes. Aos 19 anos, já cursava Belas Artes no Rio de Janeiro e tinha um grande talento para desenho, caricatura e pinturas. Começou a carreira de escritor aos 22 anos de idade, com o lançamento do livro ultrarromântico Uma Lágrima de Mulher. Essa questão do ultrarromântico, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ela quando a gente passar a estudar sobre a primeira, segunda e terceira fase, tá? Já adianto que o material dessas aulas de primeira, segunda e terceira fase do modernismo, elas vão estar no livro didático. Então, já separa o livro aí. O segundo autor vai ser o Álvares de Azevedo. Nascido em São Paulo, em uma família com boas condições, Álvares de Azevedo se apaixonou pela escrita assim que ingressou no curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco e conheceu outros escritores românticos. Depois nós temos o Casimiro de Abreu, que é nascido no Rio de Janeiro, filho de um rico comerciante português. Casimiro só conseguiu escrever o seu único livro porque esteve isolado no país, em Lisboa, por 4 anos. Desde sempre interessado por literatura, com 16 anos de idade foi enviado pela família a Portugal, que achava que assim o menino deixaria esse interesse de lado, né, que era justamente o interesse da escrita. Queria que o filho fosse outra coisa. Mas ele queria escrever e ele acabou escrevendo, querendo os pais ou não. Castro Alves é o nosso quarto autor, né, super importante também dentro do romantismo. Nascido na Bahia, uma família de médicos, Castro Alves é considerado o maior nome da terceira geração do romantismo. Gravem bem, Castro Alves, na terceira geração do romantismo, vai ser um nome super falado, super importante. Sendo chamado de o poeta dos escravos, por expor seus ideais abolicionistas e as temáticas sociais. Escrevia desde adolescente, enquanto vivo, teve poemas publicados em jornais e revistas. Uma obra muito importante que temos do Castro Alves foi Espumas Flutuantes, do ano de 1870. Dentre as suas poesias mais importantes estão A Primavera, O Navio Negreiro e Vozes da América. Navio Negreiro vai ser outra obra super importante que a gente vai estudar lá na terceira geração do romantismo. A gente passa então para a quinta aula também, que é outra parte dos autores do romantismo. Eu resolvi justamente separar esses autores nessas aulas porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês estudarem por dia, tá? Porque no caso, por exemplo, o dia que tem 2 aulas, vocês conseguem estudar 4, 5, 6 autores. Depois, no outro dia, o restante para não ficar muito pesado. Viu como eu sou uma tia boa? Sou ótima, maravilhosa. O nosso quinto autor vai ser o Gonçalves Dias, que nasceu no Maranhão, filho de comerciantes portugueses de uma mulher de descendência negra e indígena, o que viria a ter influência em sua vida. Foi o principal nome da geração de românticos brasileiros, tendo pegado gosto pela leitura quando teve contato com escritores do romantismo português enquanto estudava Direito. A maioria dos autores do romantismo, na verdade dos autores em geral,
Até porque eles são sempre formados em direito, né? Direito ou medicina, depois que surgiu o curso de engenharia, mas é porque justamente eram os únicos cursos que eram oferecidos na época, né? E só a elite realmente conseguia entrar na faculdade, só quem realmente tinha dinheiro. Não existia como a gente tem hoje uma oportunidade de fazer, seja uma faculdade à distância, ou uma faculdade particular, ou uma universidade pública. Não existiam esses privilégios que nós temos nos dias atuais. Então, aproveitem o que a gente tem hoje. A principal obra aqui do Gonçalves Dias vai ser justamente Canção do Exílio, né? Que é aquela canção que fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canto, sabiá, as aves, que gorjeiam, não gorjeiam, vamos lá. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre algum trecho dessa música em algum momento da sua vida, não é possível. Se você nunca ouviu, tá ouvindo agora. O sexto autor vai ser o Gonçalves de Magalhães, que é quem, gente? Que é o dono lá dos Suspiros Poéticos e Saudades, que é o cara que iniciou o romantismo dentro de quem? Dentro do Brasil. Então, ele é um nome importantíssimo. Gravem, Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves Dias é o outro. Gonçalves de Magalhães foi quem iniciou o negócio todo no Brasil. Então, o Gonçalves de Magalhães, como eu já havia falado, é o autor, grande autor de Suspiros Poéticos e Saudades. Foi nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. É considerado o primeiro poeta romântico brasileiro. Cronologicamente, formado em medicina aos 21 anos de idade, já nessa época publicava suas primeiras poesias. Esse aqui não é formado em direito, é formado em medicina, mas também quis seguir a carreira aí dos grandes autores. O sétimo autor é o Joaquim Manuel de Macedo. O carioca Joaquim Manuel de Macedo foi muito famoso em sua época e é lembrado como o primeiro autor realmente expressivo da literatura nacional. Apesar de ter se formado em medicina, nunca exerceu a profissão. Tá tipo eu, né? Formada em direito, nunca exerci a profissão. Por quê? Porque eu quis ser professora. E ele quis ser o quê? Quis ser escritor de livros. Quem sabe um dia eu não começo a escrever um livro aí, gente. Ou vocês também, né? Vai que nunca se sabe o dia de amanhã. Preferindo o mundo literário. Sua obra é extensa, com quase 40 romances. Olha só, ele se dedicou bastante justamente a essa obra, a essa vida literária. É considerado, inclusive, um dos responsáveis pela criação do teatro no Brasil. Com o sentimentalismo exagerado, o público da época o amava, né, gostava bastante, alcançou o sucesso máximo com a sua obra A Moreninha, que é do ano de 1844. O nosso próximo autor, quem será este moço? É justamente o José de Alencar, que é o autor que nós estudamos as duas obras no início do bimestre, né? Tanto o Tio quanto Iracema são obras de José de Alencar, que foi o cara que a gente já estudou. Eu vou até pular ele aqui, né? Vou só falar que ele era cearense, e acho que talvez por isso que ele acabou escrevendo Iracema, né? Com aquela lenda do primeiro cearense. Por quê, gente? Porque ele era cearense, ele queria justamente retomar as suas origens, né? A origem do seu próprio povo. O Machado de Assis é o nono carinha aqui da nossa história, do nosso romantismo. Nascido em uma família pobre no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, Machado de Assis teve pouco acesso à educação formal e ainda assim tornou-se o maior nome da literatura nacional. E não foi brinquedo, viu? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma lida em alguma obra de Machado, mas se vocês tiverem, por favor, leiam, nem que seja um resumo. Leiam alguma coisa de Machado de Assis. Ele é realmente um dos maiores autores da literatura brasileira. Muito, muito bom. Machado teve uma primeira fase, né, da sua escrita. E essa primeira fase da escrita dele é que vai ser justamente considerada a fase romântica. E depois ele acabou indo para o realismo, né? Então lá no realismo a gente também vai escutar um pouquinho sobre Machado de Assis. O 10º autor é o Manuel Antônio de Almeida. É o carioca e conterrâneo de Machado de Assis, veio de uma família de portugueses e desde a adolescência foi interessado pela arte literária. Ainda assim, aos 20 anos ingressou na faculdade de medicina, em paralelo estudando desenho e contribuindo com os jornais da época, com a produção de poesias e traduções. Então é mais um lá, né, que estava querendo ser médico, mas ao mesmo tempo ainda tinha esse sonho de ser um grande autor de obras super reconhecidas. E realmente acabou se tornando realidade.
Seu único romance publicado, que tem um lugar especial no rol do romantismo brasileiro, veio a público enquanto o autor era redator e revisor do jornal Correio Mercantil, em formato de folhetim. Entre junho de 1852 a julho de 1853. Foram publicadas as histórias de Memórias de um Sargento de Milícias, um grande sucesso da época. Aos 26 anos, entrou para o serviço público, nomeado administrador da Tipografia Nacional, onde conheceu o Machado de Assis. Na época, aprendiz de tipógrafo. Tornou-se imediatamente amigo e protetor do jovem rapaz. Então, esses folhetins eram como se fossem novelas que eram publicados os capítulos nos jornais, né? Então, durante esse ano todo, ele ficou super conhecido justamente com esse folhetim, né? Que era a Memória de um Sargento de Milícias. É isso, pessoal. A gente volta então depois para falar sobre primeira, segunda e terceira gerações.